pessoal, eu sou Anne Rocha, profissional da área de TI há mais de 15 anos. Estou aqui para contar um pouquinho do início da minha carreira para vocês verem como foi que tudo começou. Durante a graduação de Ciência da Computação, eu passei para um estágio como desenvolvedora Java Júnior e nessa empresa eu passei 2 anos programando e estava tudo certo, né? Eu não tinha, assim, me identificado muito com a área de programação, mas eu estava conseguindo entregar as demandas e tudo mais. Assim que eu me formei, existiu uma vaga na empresa que era de líder de controle de qualidade. E eu nem me candidatei para essa vaga porque eu não tinha experiência, né, para ser líder de controle de qualidade. Eu tinha trabalhado apenas como desenvolvedora Java. Sendo que no dia que eu estava para me formar, o gerente da empresa me convidou, né, para ser a líder de qualidade dessa empresa, ou seja, ocupar essa vaga que estava em aberto, porque ele tinha identificado dentro das minhas habilidades que eu poderia, né, dar conta dessa nova carreira. Para mim foi um grande desafio, mas eu não pensei duas vezes e já disse que sim, que aceitava aquele desafio e ia liderar aquela equipe de controle de qualidade. Nesse contexto, eu precisei me atualizar e procurar materiais para conseguir ensinar para aquelas pessoas quais seriam as tarefas dela, quais seriam as atividades que elas precisariam fazer naquela área de testes. E eu precisava também entender como é que eu ia liderar aquelas pessoas, porque a gente tinha cerca de 5 projetos em paralelo, né, em Java, que a gente precisava testar, fazer testes de sistema mesmo, e entregar aquele software testado para conseguir colocá-lo em produção. Então, nesse contexto, eu precisei aprender, correr atrás do material que eu tinha disponível. Como isso faz quase 15 anos, nessa época não existia o YouTube, não existia outras plataformas na internet que disponibilizava cursos facilmente como a gente tem hoje. Então, eu fui atrás de livros que pudesse me dar algum norte do que eu poderia ensinar para aquelas pessoas, né? Além disso, participei de vários eventos para conseguir entender, né, qual era o objetivo real da área de qualidade de software. Fiquei cada vez mais apaixonada. À medida que eu ia aprendendo, à medida que eu ia, né, tendo novos conceitos, eu ia escrevendo isso em um bloco de notas e disponibilizando dentro da própria empresa para as pessoas que eu estava, né, liderando. E nessa mesma ideia, né, de divulgar, de compartilhar esse conhecimento, eu achei que eu poderia também estar escrevendo um blog para compartilhar esse mesmo conhecimento com outras pessoas que estavam iniciando assim como eu, tá? Então, a pessoa que estava ainda aprendendo, né, sobre conceitos de teste de software já estava compartilhando esse conteúdo na internet. E à medida que eu ia escrevendo, as pessoas iam me dando aquele feedback positivo de que tinha ajudado elas, né, de que aquele roteiro de teste que eu disponibilizava estava auxiliando o trabalho delas. Então eu fui percebendo que a minha metodologia tinha alguma relevância para elas e estava dando certo também no meu trabalho. Então eu fiquei muito feliz e surgiu um desejo, uma vontade de escrever um livro para contextualizar toda aquela metodologia de testes que eu estava aprendendo na prática e colocar tudo aquilo condensado em um livro. Porque eu tinha vários posts já, eu já estava com um material até, né, grandinho lá no blog, e eu estava imaginando ali um livro concreto, que compilasse todas essas minhas experiências. Esse desejo foi crescendo desde 2010, né? Eu comecei em 2007 a escrita do blog, e 3 anos depois eu fiz o primeiro capítulo do livro e eu já tinha uma noção do que eu ia querer nesse livro, né? Sendo que nesse tempo, na minha vida pessoal, eu virei mãe de 2 filhos, e à medida que o tempo foi passando, eu fui deixando de lado esse projeto, né? Porque eu tinha esse sonho, mas eu sabia que não era o momento, eu não estava com tempo para dedicar horas e horas para a escrita, né, desse projeto. E fui atuando na área de testes durante todos esses 15 anos. Então, dentro desse período, eu já fiz mestrado também na área de qualidade. Então, eu me especializei, né? Depois fui convidada para dar aulas de pós-graduação em uma turma também da área de testes de software. E fui percebendo que eu tinha, né, uma habilidade dentro de mim que conseguia passar o conhecimento que eu tinha para as outras pessoas. Mudei de local de trabalho. Nesse novo local, eu virei a equipe de testes, não existia também a área de qualidade. E o pessoal
se encantou, né, com todos os processos de teste que eu implantei dentro daquele novo local. E eu fiquei percebendo o quanto eu tinha conhecimento suficiente para, né, criar uma equipe de teste dentro de aquelas empresas. Então, nesse momento, eu estava também treinando outras pessoas como estagiários, né, que precisavam também ter aquele conhecimento da área de testes para conseguirem atuar dentro do local que eu trabalhava. Essas pessoas depois me agradeciam porque tinham conseguido empregos usando justamente aquela mesma metodologia que eu tinha. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui confiando mais que o meu trabalho tinha algum valor, que realmente estava entregando um diferencial para aquelas pessoas que eu estava treinando e passando todo esse conhecimento. E essa vontade de escrever o livro foi crescendo mais e mais e mais, tá? Então, meados de 2017, eu escrevi mais um pouco do livro, né? Foi quando eu estava com o meu segundo filho já, só que por justamente ele estar muito pequenininho, eu deixei de lado novamente essa ideia do livro e pensei, tá, lá no futuro eu escrevo novamente. E o tempo foi passando, foi quando teve a pandemia, né, de 2020, que eu me senti com tempo livre, entre aspas, né? Porque eu estava ocupando um cargo que eu tinha que estar trabalhando, né, de casa, ainda gerenciando toda a família, mas o fato de eu não precisar me deslocar, de sair de casa, né? Eu senti que eu conseguia gerenciar melhor o meu tempo. E foi quando eu pensei nesse projeto do livro novamente. E eu me empolgava e às vezes acordava super cedo e via, né, a janela, aquele nascer do sol bem lindo, que eu tinha acesso a essa paisagem. Então, tudo aquilo ia me dando força e energia, né, aquela sensação positiva de que eu estava indo para o caminho certo. Foi quando que em 2022 eu fui convidada para dar aula em um curso também para formação de pessoas da área de testes de software, e eu aproveitei as próprias dúvidas dos alunos, as próprias dúvidas que eles tinham, para ir transformando essas dúvidas em capítulos do livro também. Então, o livro estava naquele momento, em 2022, apenas com 12 capítulos, que era apenas a parte teórica, digamos, né, de teste de software completa, e a partir dali eu comecei a criar a parte 2 do livro, que era a parte de experiências. Então, à medida que os alunos iam tirando dúvidas, eu também fui coletando algumas dúvidas das pessoas que acessavam o blog, que estavam também com algumas dúvidas sobre o trabalho deles, né, no mundo real. Então, cada um desses momentos que eu tive a oportunidade, eu fui transformando em capítulos de livro. Além disso, né, comecei a trabalhar em um novo projeto e isso me trouxe, né, muito mais maturidade, porque eram processos ágeis e eu até então eu tinha trabalhado mais com processos tradicionais. Isso também me trouxe outras ideias de capítulos também que eu fui vivenciando e transformando aquilo em texto. Bom, basicamente, né, em 2000, resumindo, né, na verdade, essa história, em 2023, agora no mês de julho, né, eu tive a coragem de lançar esse livro depois de revisar várias vezes, né, e sentir aquela confiança mesmo de que o livro estava pronto para ser disponibilizado. E eu realizei o meu sonho e estou com ele aqui, né? Deixa eu puxar para cá. Pronto. Simplificando o teste de software, esse livro aí, compartilhando experiências. E esse livro, para mim, é uma realização de um sonho e eu realmente quero atingir o máximo de pessoas que eu puder com o objetivo de compartilhar, né, toda essa minha trajetória, todos esses anos de carreira que eu passei durante essa escrita desse livro, né, com esse desejo de tirar, né, o conteúdo de mim e expor para o mundo, tá? Então, é esse livro, ele agora existe e eu estou muito feliz e eu quero justamente que você tenha essa oportunidade também de experimentar, né, essas experiências que eu tive através da leitura. É isso.